Como solução flexível e no sentido de continuar a garantir o abastecimento de gás às termoelétricas, a Petrobras implantou na região sudeste o terminal flexível de GNL da Baía de Guanabara, com capacidade de injetar 14 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia na malha de gasodutos existentes, ampliando consideravelmente a oferta de gás no Brasil. O escoamento do gás regaseificado no terminal se dá através de um gasoduto de 28 polegadas, que é interligado ao anel de gás natural do Rio de Janeiro por intermédio do manifold de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, próximo do terminal da Transpetro. A GDK S.A., empresa que presta serviços nas áreas de engenharia, construção, montagem e manutenção para o segmento de petróleo e gás, acumula larga experiência com destacada expressão, tanto de forma independente quanto em parceria com empresas nacionais e estrangeiras. Foi contratada para os serviços no terminal flexível de GNL. O principal objeto do contrato da GDK S.A. neste empreendimento foi a construção e montagem do gasoduto de 28 polegadas, com extensão total de 15 quilômetros, sendo 10 quilômetros de trecho marítimo e outros 5 quilômetros de trecho terrestre em terrenos completamente alagadiços. O trecho de 10 quilômetros do duto marítimo tem origem no terminal flexível a aproximadamente 2 quilômetros a leste da ilha do Boqueirão, com sua chegada em terra na praia de Mauá, no município de Magé. O trecho terrestre, com 5.200 metros de comprimento, foi implantado em uma faixa de dutos nova de 2.000 metros no município de Magé. Já no trecho dentro do município de Duque de Caxias, a faixa de dutos existente foi ampliada em 60 metros para permitir a instalação não só do gasoduto, mas também de outros dutos futuros. A válvula de controle SDV-02, na praia de Mauá, divide o trecho marítimo e o terrestre. Na área do manifold de Campos Elíseos, foi instalado o scrapper do gasoduto, o ramal de interligação com o novo manifold e o ramal de interligação com o duto Gasduc 2 por intermédio de trepanação. Para atendimento a todas as atividades do contrato, a GDK montou 2 canteiros na praia de Mauá. No canteiro de operações marítimas, foi montada a linha de construção e montagem de strings, simulando uma balsa de lançamento de dutos com estações de trabalho para os serviços de soldagem, ensaios não destrutivos, jateamento e revestimento de juntas soldadas e rampa para a instalação de boias. Além disso, foram montadas 4 cabines adicionais, em paralelo à linha de montagem, para soldagem de double joints, permitindo duplicar a quantidade de tubos soldados por dia. Foi utilizado o processo de solda automática e ultrassom automático em todas as juntas dos strings. Em seguida, foi realizado o jateamento e revestimento das juntas soldadas com a aplicação de manta termocontrátil. Ao todo, foram construídos 8 strings de aproximadamente 1.300 metros cada um, num período de 75 dias. No final da linha de montagem, foram instalados os conjuntos de boias de alívio com espaçamento de 20 metros ao longo de todo o string. A instalação do duto submarino foi realizada pelo método de arraste flutuante dos strings e a execução de tie-ins marítimos para as uniões dos tramos. Após a conclusão de cada string, o mesmo foi rebocado para a posição de instalação com a utilização de 2 rebocadores. Os serviços de soldagem dos tie-ins foram realizados com a utilização da balsa de serviços Albacora 4 da GDK e com o uso de flutuantes de apoio à operação de içamento dos tramos. Para assegurar que o duto fosse instalado dentro da faixa de projeto no leito marinho, antes da operação de instalação, foi realizada a demarcação da diretriz do duto, mediante o posicionamento de poitas e estacas de aço que serviram como guias durante o afundamento do duto após o fechamento de cada tie-in. No canteiro marítimo, também foram montados os pipe shop
para pré-fabricação de tubulações e estruturas metálicas, área para curvamento e concretagem de tubos, vestiários, almoxarifado, manutenção, estocagem de tubos e boias, área para apoio às equipes de mergulho e instalação da câmara de descompressão. Além das salas de produção, qualidade, SMS e da fiscalização, no canteiro foi também montado um completo ambulatório médico para atender emergências, se necessário. Para possibilitar a instalação do duto na região de baixa profundidade, na chegada à praia de Mauá, foi aberta uma vala de 10 metros de largura e 2 quilômetros de comprimento, utilizando 2 escavadeiras anfíbias tipo Core. A operação de arraste do trecho de 3.000 metros de duto para a praia de Mauá foi realizada com o auxílio de 2 tratores side boom. A operação de instalação do riser no pier GNL de grande complexidade, devido à exigência do riser ser soldado no duto, não sendo permitida a instalação de flanges submarinos, foi realizada com pleno sucesso pela GDK. O duto submarino foi enterrado com 1 metro de profundidade acima da geratriz superior, no trecho entre a praia de Mauá e a isóbata de menos 7 metros. A partir desse ponto, o projeto não exigiu o enterramento do duto em função da existência de vários cabos elétricos entre a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá. O tie-in entre o trecho marítimo e o trecho terrestre do gasoduto de GNL foi realizado na praia de Mauá, a jusante da válvula SDV-02. A implantação do trecho terrestre do gasoduto de 28 polegadas do projeto de GNL da Baía de Guanabara ocorreu em 4 fases. A limpeza de faixa, onde foi realizada a supressão da vegetação para a abertura da faixa nova do gasoduto e para ampliação da faixa existente, com o uso de tratores de lâmina, escavadeiras hidráulicas e em locais onde foi necessário a construção de estivas, as quais foram construídas obedecendo rígidos critérios ambientais. No canteiro terrestre, foram concretados 360 tubos que foram utilizados para a construção e montagem do trecho terrestre, já que o terreno da faixa nova e da faixa existente é totalmente alagadiço devido à pouca profundidade do lençol freático. Na construção do trecho terrestre, a soldagem foi realizada pelo processo manual com eletrodo revestido, sendo que todas as juntas foram inspecionadas por ultrassom automático. As juntas soldadas foram jateadas, revestidas e concretadas conforme os padrões e procedimentos do cliente. O trecho correspondente à faixa nova, dentro do município de Magé, foi construído de maneira convencional, soldando as colunas e realizando o abaixamento das mesmas após a abertura da vala. Já no trecho dentro do município de Duque de Caxias, foi utilizada a técnica de pushing, com boias de alívio, sendo utilizadas as escavadeiras anfíbias para as atividades de abertura e cobertura da vala. A travessia do Rio Estrela e de um morro adjacente do outro lado do rio, realizado pelo método de furo direcional, com comprimento de 720 metros. O furo piloto foi executado em 12 polegadas, sendo realizados mais 3 alargamentos de 24 polegadas, 36 polegadas e 42 polegadas. A maior dificuldade se deu em virtude da descontinuidade da formação geológica da região, além da presença de grandes rochas arredondadas e soltas, comumente chamadas de ovo de dinossauro. Estas rochas causaram numerosas quebras dos alargadores de 36 e 42 polegadas, provocadas pela desfragmentação das rochas, que demandaram, inclusive, o desenvolvimento de novas ferramentas para a utilização nas operações de pescaria de fragmentos dos alargadores quebrados no interior do furo, bem como limpeza do mesmo. Finalmente, após 8 meses de trabalho, foi realizado o puxamento da coluna no tempo recorde de 5 horas e 18 minutos. Como o furo foi iniciado na parte anterior à margem do rio e seu término após o morro, a vegetação ciliar e as margens com manguezal não sofreram nenhum impacto. O mesmo ocorreu com o leito do rio, que permaneceu inalterado. A implantação do duto sob o Rio Estrela ocorreu sem qualquer agressão ao meio ambiente. Nas 2 extremidades do duto foram instalados o lançador de PIG, no pier GNL, e o recebedor de PIG, dentro da área do manifold. A GDK
também elaborou todo o projeto e forneceu todos os materiais para os scrappers, com exceção das válvulas que foram fornecidas pela Petrobras. Fizeram parte do escopo de serviços o teste hidrostático, a passagem de pig geométrico, a secagem e a inertização do duto. A GDK foi contratada também pelo IEGN, Implementação de Empreendimentos de Gás Natural da Petrobras, para a implantação de todas as linhas de facilidades do terminal flexível de GNL da Baía de Guanabara, entre as quais se destacam a construção e instalação de dutos para água de incêndio e água de consumo. Visando o fornecimento de energia elétrica e comunicação de dados para o terminal, foram fornecidos e lançados 2 cabos eletroópticos, um principal e outro reserva, partindo da Ilha d'Água e da Ilha Redonda, respectivamente. Os cabos foram lançados com a utilização de skid rollers a bordo da balsa de lançamento, sendo instalados na face sul do terminal 2 J-tubes para proteção dos trechos verticais dos cabos eletroópticos na chegada ao terminal. Para complementar o sistema de utilidades do terminal flexível de GNL, a GDK realizou também o fornecimento e instalação de um grupo gerador de emergência, junto a um transformador de potência e novos painéis elétricos, que demandaram a ampliação da subestação elétrica na Ilha Redonda. Uma nova torre de telecomunicações, montada no alto da ilha, permitirá a comunicação do terminal com a sala de controle da Petrobras, localizada no Edise, edifício sede no centro do Rio de Janeiro. Os métodos construtivos adotados para os dutos de PEAD de 4 e 6 polegadas para água de consumo e PEAD de 20 polegadas para água de combate a incêndio foram os mesmos utilizados para o gasoduto de 28 polegadas. Ou seja, no canteiro foram soldados double joints e strings para cada um dos dutos, com a única particularidade de inserção de contrapesos de concreto para garantir a estabilidade dos dutos no leito marinho. Para os dutos de menor diâmetro, os contrapesos foram concretados no canteiro após a soldagem dos double joints. Já para o duto de água de incêndio, foram utilizados contrapesos bipartidos de aproximadamente 1 tonelada cada, que foram subcontratados à empresa Engemolde. A instalação dos dutos também foi realizada pelo método de arraste flutuante, com o uso de rebocadores e embarcações especializadas. Para o posicionamento dos dutos nas diretrizes do projeto, também foram utilizadas poitas com estacas guia previamente instaladas. Com a utilização da balsa Albacora 4 da GDK, foram executados os tie-ins de superfície flangeados para a interligação dos strings, em andaimes montados na lateral da balsa. Para a interligação dos dutos de água com os outros sistemas, foram instalados 3 risers no terminal flexível de GNL, além de 2 risers no pier secundário e 1 riser na Ilha Redonda. Treinamentos e palestras focando todos os assuntos de SMS, a integração das comunidades vizinhas ao canteiro de obras, além da prática do DDSMS em cada frente de serviços, marcaram a presença constante da equipe de segurança, meio ambiente, saúde, comunicação e responsabilidade social. A relação que uma empresa tem com sua comunidade do entorno é um dos principais exemplos dos valores com os quais está comprometida. Desta forma, responsabilidade social empresarial é promover a comunidade e a busca do bem comum. Assim, a GDK, em consonância com sua postura ética e engajada, procurou contribuir através da reforma da sede da colônia de pescadores Z9 e a implantação do serviço de odontologia. Uma ação que beneficia 1.400 pescadores e suas famílias. Sistema de dutos de GNL da Baía de Guanabara. Mais uma obra com a marca GDK.